Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar. Oi, Pri. Entrei mais cedo um pouquinho para poder fazer o convite, né? Tava assistindo a live do Ministério Ágape, vendo o Jadson ministrar o louvor lá. Eu achei muito lindo, né? Eu falei para ele que eu sou suspeita para falar. Mas como é bom ver ele servindo a Deus com os dons e talentos que Deus deu para ele, né, Pri? Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu. Por isso, se tu quiser abrir uma sala de vídeo aí, viu? Abre aí com os teus amigos, com o pessoal do seu Facebook. Tô aqui fazendo o convite. Tem muitas igrejas que estão fazendo live hoje, né? E eu sei que, a princípio, assim, bem no início, não vai entrar muita gente logo de cara por causa das lives das igrejas, né? Mas eu tava com saudade de... Oi, Isabel. Tava com saudade de fazer a live. Eu falei para algumas pessoas que na segunda-feira meu esposo estava de folga e eu não faço quando ele tá de folga, porque ele dorme cedo. E na terça-feira eu tenho reunião do Zoom. Tenho reunião do Zoom com louvor. E aí terminou tarde, eu falei, não, vou preparar para fazer na quinta-feira. E aí, envolvida nesse crochê, Isabel, mulher, desmanchei umas 10 vezes. Ontem eu já tinha feito umas 9 carreiras, quando eu fui ver, tava parecendo uma saia. Aí eu desmanchei de novo.
Aí dei um tempinho, digo, vou dar um tempinho agora, porque se não fizer a contagem dos pontos tudo certinho, né? Fica diferente. Se quiser abrir sala de vídeo, Bebel, aí também com seus amigos do Facebook, eu tô fazendo o convite aqui agora. Eu entrei mais cedo, uns 4 minutos. Porque às vezes a gente leva um tempinho para fazer o convite. E por uma misericórdia divina eu tô aqui só. O Jadson foi para a igreja, meu esposo trabalhando. A Bianca tá na casa da Nádia. E aí tô sozinha aqui, ó, o silêncio que fica. Mas estou concluindo aqui pra gente começar. Hoje eu quero falar sobre como identificar a vontade de Deus na nossa vida. Muito bom esse tema, porque às vezes as pessoas não sabem. Então hoje nós vamos aprender juntas como identificar a vontade de Deus na nossa vida. Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Na terra como és no céu, deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa eu ver quem tá aqui, a Naíla, né, Pri, já tinha falado contigo. Pois é, Isabel, eu tô... Pois é, o Jadson estava cantando hoje na igreja dele. Boa noite, Bebel. Claudiene, meu bem, boa noite, seja bem-vinda. Pois é, oi, Francisca. Mana, Francisco Pereira. Oi, Valdiane. Pois é, esse negócio de crochê, tem hora que eu falei assim, meu Deus, eu gastei dinheiro para comprar essas linhas, comprar agulha, e aí empolguei, comecei a fazer sábado passado. E foi até bem, mas aí eu percebi que o ponto era um pouco difícil. Aí a Anaíla me mandou uns negócios lá, uns vídeos, que era mais fácil o ponta do crochê. Porque é ponto alto e aquele dos quadradinhos, que eu ainda não sei o nome direito. E aí eu fiz, já estava até bem encaminhada, quando eu fui olhar, estava parecendo uma saia. Estava parecendo uma saia. Eu falei, não, vou desmanchar de novo pela enésima vez. Mais uma hora eu pego. Oi, Daniel, como é que tá, meu primo? Uma hora eu pego esse negócio, né? Mas eu estava com saudade de conversar com vocês. A Isabel até falou que era bom fazer mais vezes, mas é porque eu tenho essa dificuldade por isso, porque a casa é pequena. E aí, como meu esposo tá de folga, eu não consigo fazer aqui no quarto, que é o lugar mais tranquilo que eu tenho no quarto. Mas amém, né? Eu quero conversar com vocês, como eu falei hoje. Oi, Dalva. Sobre como identificar a vontade de Deus. Porque às vezes a gente tem dificuldade de identificar a vontade de Deus na nossa vida. Como identificar a vontade de Deus na sua vida e como andar debaixo da vontade de Deus. São duas coisas bem diferentes, né? Como identificar a vontade de Deus e como andar debaixo da vontade de Deus. Essa é uma pergunta feita por milhares de cristãos em todo o mundo. Todo mundo tem dificuldade. Oi, Jaime Neto. Todo mundo tem dificuldade de entender como que identifica essa vontade de Deus. E isso nos leva a encontrar o nosso propósito, o motivo pelo qual todas as manhãs nos colocamos de pé. Tá tudo bem, Daniel. Quando você entende a vontade de Deus e o propósito de Deus, nós temos um propósito, nós temos um motivo. Por que que eu acordo todo dia de manhã? Por que que eu coloco meu pé todo dia? Boa noite, Jaime. Todo dia, né? E hoje nós vamos aprender o que é a vontade de Deus e como praticá-la no nosso dia a dia. Oi, irmã Lena. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus, como identificar a vontade de Deus na nossa vida. Porque a gente tem dúvida, né?
A gente sempre tem essa pergunta: como que eu sei que é a vontade de Deus? E como que eu faço para andar debaixo da vontade de Deus? E você conhecer a vontade de Deus faz com que você acorde todo dia de manhã e tenha um propósito. Tem pessoas que acordam de manhã e não sabem. Não, mas quando a gente sabe, entende a vontade de Deus, a gente entende sobre isso. Então, nós vamos aprender o que é a vontade de Deus e como praticá-la no nosso dia, no nosso dia a dia, né? 5 passos que precisamos dar todo dia. Olha só, 5 passos que precisamos dar todo dia para poder entrar na vontade de Deus. Aí você pode perguntar, mas pastora, como que é isso? Como que é essa questão de passos para entrar na vontade de Deus todos os dias? Imagine um trabalhador no seu primeiro dia de trabalho. Quando você não sabe como é a vontade de Deus, é mais ou menos como um trabalhador no seu primeiro dia de trabalho. Ninguém lhe apresentou coisa alguma, ninguém disse para ele como que seria esse primeiro dia no trabalho, o que que ele tinha que fazer. E se ninguém disser nada para ele do que ele vai, o que ele vai fazer, ele pode ficar à toa um bom tempo. Eu já recomecei em trabalho várias vezes. E uma das coisas que a gente tem dificuldade no primeiro dia de trabalho, de pensar onde que eu pego isso, onde que é o banheiro, com quem que eu falo, como que é as normas da empresa. Então, quando você não sabe como que é a vontade de Deus e não identificou ainda, é como esse funcionário que foi trabalhar, conseguiu um trabalho, mas ninguém disse para ele como que ele deveria fazer. Como que ele deveria fazer. Então, eu quero falar sobre esses 5 passos. O primeiro passo, a vontade de Deus é que você seja salvo. É o desejo de Deus para cada pessoa. Para isso, ele providenciou o nosso Salvador quando Adão e Eva pecaram. Uma historinha que todo mundo conhece, né? Então, por isso que ele providenciou um Salvador. O desejo de Deus é que todos se salvem. Igual eu falei da outra vez que o ser humano costuma excluir as pessoas de pensar, né? Aquela pessoa porque ele está condenado ao inferno. Não existe isso. Lá em 1 Timóteo 3, 2, o 3 e o 4 diz assim, olha só, de você entender por quê. Por que é o desejo de Deus que você seja salvo, é o desejo de Deus para cada pessoa. Onde é que está isso na Bíblia? Então, tá aqui em 1 Timóteo 2, o 3 e o 4 diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Oi, Everaldo, seja bem-vindo. Então, esse é o desejo de Deus. O primeiro passo para você identificar a vontade de Deus é entender que Deus quer que você seja salvo. É o desejo de Deus que toda pessoa seja salva. Deus não excluiu ninguém. Deus não excluiu a prostituta, o mendigo, o pedófilo, o homossexual. Deus não excluiu o assassino. Deus não excluiu o adúltero. Não. Ele não excluiu ninguém, ele não disse assim, a salvação é para um grupo de pessoas que são muito bonzinhos. Não, pelo contrário. A salvação é para todos. Então, o primeiro passo para você identificar a vontade de Deus é você entender que Deus deseja que todos alcancem, que todos sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento. Essa vontade começa na salvação, quando Deus providenciou ali o Salvador. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, Deus já providenciou ali e fez aquela promessa que nasceria da mulher, um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, essa vontade começa na salvação. Quem ainda não veio a Cristo, em verdadeiro arrependimento dos seus pecados, está longe da vontade de Deus. Então, como que eu faço para cumprir a vontade de Deus, pastora? Você tem que vir a Deus, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, porque quando você não confessa os seus pecados e nem se arrepende, você está muito longe da vontade de Deus. Então, o primeiro passo é entender que a salvação é para todos. Deus quer que você seja salvo. Vamos meditar nessas perguntas.
Eu queria que você pensasse um pouco, porque às vezes as pessoas têm dúvida, né? Vamos meditar um pouquinho nessas perguntas. Será que há em mim um fruto necessário que evidencie a salvação? Será que eu tenho fruto que alguém olhe para mim e diga assim, aquela pessoa é salva? Porque eu conheço algumas pessoas que a gente diz assim, nossa, aquela pessoa já está salva. Ela está direto no céu. Igual eu falei da outra vez, a irmã jesuíta, né? Isso, Isabel. Oi, Lucas Henrique, Branca, Nilmar chegou aqui, minha prima, né? Isso porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Está lá em Romanos 3:23. Romanos 3:23. Então, vamos pensar um pouco. Será que há em mim o fruto necessário que evidencia a salvação? Será que alguém olha para mim, olha para você e diz assim, ali vai um servo do Senhor? Porque a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Então, será que há em você um fruto que evidencia a salvação? Será que nós somos apenas um religioso? O que é um religioso? É aquela pessoa que faz todo dia aquela mesma coisa, ele tenta cumprir os rituais, ele vai para a igreja, ele canta, ele levanta as mãos, ele ora, mas ele nunca se arrependeu dos seus pecados, ele nunca confessou os seus pecados para o Senhor. Então o religioso, ele cumpre um ritual. Às vezes a oração é até a mesma, que a gente até já sabe o que a pessoa vai orar. Será que nós não somos apenas um religioso? Há um desejo em mim de conhecer as verdades eternas. Quais são as verdades eternas? Que Jesus veio para nos salvar. E ele morreu, deu a vida por mim, deu a vida por você. Oi, Landina. Que um dia ele vai voltar para nos buscar. Um dia ele vai voltar para nos buscar. Talvez essa volta de Jesus pode ser com o arrebatamento da igreja, como é bíblico, e pode ser também quando a pessoa morre. E agora tem morrido muitas pessoas. Jesus voltou para aquela pessoa que morreu agora, acabou de morrer. Então, as verdades eternas é que existe um céu preparado para nós. O homem pecou, foi expulso do paraíso, mas Deus providenciou a salvação. E um dia nós estaremos nesse céu. Eu creio nisso. Hoje eu estava até emocionada, estava fazendo meu exercício, minha caminhada, e vindo para casa, fiquei assim pensando, pedindo a Deus, orando a Deus, agradecendo e pensando de um dia esse encontro que eu terei com o Senhor Jesus. Então a gente tem que ter desejo de conhecer as verdades eternas. Não pense que nós vamos viver eternamente aqui. O homem vai morrer, todos vão morrer. Igual falei, todos morrem. O crente morre, o novo morre, o velho morre, a criança morre, todos morrem. Mas será que a gente está pensando nessas verdades eternas? Será que a gente não está pensando que vai viver eternamente aqui e por isso fica muito preocupado? Assim que eu mudei para esse apartamento, quem me conhece sabe a luta que foi para eu comprar esse apartamento que eu moro aqui hoje. Teve um dia que eu estava agradecendo a Deus pela minha moradia e Deus falou claramente para mim, mas a sua morada não é aqui. A sua morada não é aqui. O apartamento é para você passar uma temporada, porque a sua morada é comigo, na eternidade. Então não fique só pensando que você vai viver eternamente, não. Então precisamos pensar nas verdades eternas. Será que eu amo mesmo a Deus e odeio o pecado? Oi, Nessinha. Que bom que você está aqui. A Maria Castro. Tudo bom? Será que eu amo mesmo a Deus e odeio o pecado? Porque quando eu amo a Deus, eu odeio o pecado. As respostas podem mostrar... pode mostrar que não nasci ainda no Espírito. Porque olha as perguntas que foi feito. Será que é em mim fruto necessário que evidencia a salvação? Será que eu não sou só um religioso?
Será que eu tenho desejo de conhecer as verdades eternas? Será que eu amo mesmo a Deus e odeio o pecado? Porque dependendo da sua resposta, dependendo da minha resposta, pode mostrar que ainda não nasci no Espírito. E nós precisamos nascer. A Bíblia diz que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Isso mesmo, Jaime Neto. A morte chega para todos. Mas uma coisa que não é para todos é a vida eterna. É a salvação. Porque se a pessoa não quiser. Jesus lá em João, acho que é João 1,12, ele diz assim: mas todo quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a salvação é para todos, mas é para aquele que quer. Tem pessoas que não querem de forma alguma. Então a morte chega para todos, mas morar no céu de delícia com o Senhor não vai ser para todos. A Bíblia diz que são poucos que se salvam, porque nós precisamos entender que a porta é estreita. A porta é estreita que leva à salvação. Por que a porta é estreita? Porque eu tenho que abrir mão de tanta coisa que eu gosto. Eu tenho que abrir mão do pecado, eu tenho que abrir mão da minha vontade, eu tenho que abrir mão do ódio que eu tenho por aquela pessoa, eu tenho que abrir mão e pedir perdão para aquela pessoa. Então, essa salvação é de graça, mas atrás da salvação vem um monte de coisinha, que é o pecado que eu fiz a pergunta: será que você ama a Deus e odeia o pecado? E deixa eu contar aqui uma coisa que eu já falei para você várias vezes. Se você diz que ama a Deus... Oi, Jacinei. Se você diz que ama a Deus, mas você não vai com a cara daquela pessoa... Não ama a Deus, você não ama a Deus. Se você diz que ama a Deus, mas deliberadamente você vive pecando, você não ama a Deus. Porque quem ama a Deus odeia o pecado. Então a gente precisa entender que a morte, como o Jaime Neto falou, a morte vem para todos. Mas o céu não é para todos. Deus quer que todos sejam salvos. Então, se você, pelas respostas que você deu aqui dessas perguntas que eu te fiz, você pode entender que se você tem algumas coisas que não está batendo, você ainda não nasceu do Espírito. Peça ao Senhor para se revelar a você. Peça a Deus. Peça: Deus, me revela. Fala comigo. E qualquer dia desse eu vou fazer uma pregação sobre como você identificar a voz de Deus. Sobre como você ouvir a voz de Deus. Peça ao Senhor para se revelar a você. Então, o primeiro passo para você conhecer a vontade, identificar a vontade de Deus, é saber que Deus quer que todos sejam salvos. E isso, Jaime Neto, querer todo mundo quer, mas a questão é que você tem que se privar de muitas coisas. Mas são coisas que podem ser agradáveis para a sua carne, mas te impede de chegar até o céu. O que seria essa coisa boa? O que seria essa coisa boa que o Jaime Neto falou que eu preciso deixar? O que seria essa coisa boa que eu preciso deixar? O pecado. Só há dois caminhos, céu e inferno, né, Isabel? Só não vai pro céu, só vai quem quer, né? Exatamente. A Bíblia diz assim, lá no Salmo, acho que é Salmo 24, ele diz assim: quem é que pode entrar no céu? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Então, o primeiro passo nós já vimos. Agora, o segundo passo. A vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Isso, o Jaime Neto falou que são as privações que a maioria não quer se desfazer. Pois é. Mas o que é melhor? Ter um momento de prazer, ter um momento de alegria aqui e passar a eternidade no inferno, no lago de fogo, de enxofre junto com Satanás, sendo atormentado eternamente. Ora, se quando a gente tem uma dor de dente, uma dor de ouvido, um problema de saúde, a gente ora para que aquilo acabe logo. Mas no inferno não vai ter descanso, o diabo não vai ser bonzinho, não. Vai ser um tormento. Então é melhor a gente abrir mão daquilo que aparentemente nos traz prazer
e entender que nós temos uma vida com o Senhor. Então, o segundo passo, a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E o desejo do meu coração é que nessa noite você também seja cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios 5, 17 e 18 diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Não seja insensato. O que quer dizer esse texto? Oi, tia Irani. O que quer dizer esse texto? Que diz assim, ó. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então, o segundo passo para conhecer a vontade de Deus é ser cheio do Espírito Santo. Aí eu falei desse texto. Oi, Faustino. Oi, Glaucia, que bom que você está aqui, meu bem. O que esse texto quer dizer quando ele diz para a gente não ser insensato? Esse texto quer dizer assim, não seja tolo, não seja idiota. Não seja idiota, sem conhecimento. Entenda a vontade do Senhor, que sejamos cheios do Espírito Santo. E é interessante quando a gente pensa sobre isso. Ser cheio do Espírito Santo. Como que funciona essa questão de ser cheio do Espírito Santo? É de repente uma pessoa que era cega e começa a enxergar. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu perdoo com facilidade. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando a minha mão vai para pecar, eu digo, opa, volta. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, os meus olhos são santos. Eu me afasto do pecado. Porque o pecado é como aquele livro que João fala em Apocalipse. O pecado é como isso. Desce na boca como mel doce, mas quando chega no ventre, ele amarga como fel. É assim que acontece o pecado. E às vezes são coisas... Oi, Maiara! E às vezes são coisas bem que você pode abrir mão, sim. Todo pecado, a gente pode deixar ele, sim. O pecado de falar mal do irmão, o pecado de ter um coração duro, de não perdoar, o pecado de adulterar, o pecado de assassinar. Aí você pode pensar, nossa, pastora, mas eu não sou assassino. Mas você lembra que eu falei na outra live que quando a gente faz raiva ao nosso irmão, sem causa, nós estamos sendo assassinos. Quando a gente fala uma palavra que machucou o coração daquele irmão, eu estou matando aquela pessoa por dentro. Lembra que eu falei que adulterar não é simplesmente deitar com um homem fora do casamento ou deitar com uma mulher fora do casamento, mas eu adultero quando no meu pensamento eu olho para aquela pessoa e tenho o desejo de me deitar com ela. Menino, e como o negócio tá difícil. Porque a gente abre o tal do TikTok, é só homem bonito, é mulher bonita. A gente olha para uma revista, só tem homem bonito e mulher bonita. Mas a Bíblia diz que se no meu pensamento, eu adultero no pensamento. Então, vamos pensar sobre isso. Entender a vontade do Senhor, que sejamos cheios do Espírito Santo. Não seja controlado pela bebida, porque fala aqui do vinho, né? Que ele fala pra gente não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Uma pessoa bêbada, ele faz tudo que vem na telha, porque ele não tem noção do que está acontecendo. Então, a pessoa que tá sendo controlado pela bebida, aprenda a controlar o seu comportamento. Aprenda a controlar o seu comportamento.
E como é bom a gente entender que somos falhos, como é bom a gente reconhecer diante de Deus e diante dos nossos irmãos que eu estou tendo dificuldade numa área. Esses dias a gente estava conversando na nossa reunião, oi Alessio, a gente estava conversando na reunião assim, a respeito da gente falar tudo que pensa. Aí a gente fala tudo que pensa. Às vezes aquilo que você vai falar é até o correto, mas você está falando na hora errada. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente está embriagado com o vinho, a gente fala o que quer, faz o que quer. Oi, Kátia. Que sejamos cheios desse Espírito Santo. Aprenda a controlar o seu comportamento. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que falava mal da vida do irmão, não fale mais. Aquele que furtava uma coisinha que parece ser bobo, não furte mais. É tanta coisa que a gente precisa deixar, mas são coisas que nos prejudicam. Aprenda a controlar o seu comportamento e tenha uma vida conduzida na vontade de Deus e seus propósitos. Qual é a vontade de Deus? Que o homem seja salvo. Qual é a vontade de Deus? Que o homem seja salvo. A vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, o pecado vem e volta, porque você está cheio do Espírito Santo. E é interessante quando fala sobre isso, que Deus quer nos encher. Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas. E o propósito de Deus é nos dar o melhor. Sabe, lá em Lucas 11:13 diz assim, se nós que somos pecadores queremos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus que é perfeito. O que é que você quer do Senhor? Peça a Ele. Nosso Pai Celestial, Ele é bom. Peça, clame. Seja cheio do Espírito Santo e comece a experimentar a vontade de Deus. Porque quando você entende que a salvação é para todos, quando você entende que você precisa ser cheio do Espírito Santo, quando você entende que você precisa mudar o seu comportamento, quando você entende que ser cheio do Espírito Santo nos impede de fazer tanta coisa. Ah, o Daniel tá pedindo para dar um alô para Josefa. Oi, Josefa. Tudo bom, Josefa? Você abençoada hoje aqui, viu? Então, a gente já viu o primeiro e o segundo passo. E o terceiro passo. A vontade de Deus é que você seja separado do pecado. Lembra que o Jaime Neto falou assim? Ah, mas... Aí tem gente que diz assim... Ah, mas para entrar na lei de crente, eu preciso deixar de beber, eu preciso deixar de fumar, eu preciso deixar de trair a minha esposa, de trair o meu esposo. Crente não é alegre. Quem diz que crente não é alegre? A gente pula, a gente dança. Oi, Maria Nunes. A alegria que o Senhor nos dá é uma alegria diferente do que o mundo oferece. Porque a alegria que o mundo oferece é assim. Você entorna, bebe, você usa uma droga, fica meio doidão, fica todo alegre. Mas aí depois que passa tudo aquilo, como é que você fica? E a alegria do Senhor é muito diferente, porque a alegria do Senhor pode cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda e eu não serei atingida, eu vou continuar cantando, vou continuar sendo feliz. Eu lembro que eu morava ali na Praça do Bicalho, aqui em Taguatinga, e eu fazia minhas caminhadas e eu ficava cantando. E eu cantava de longe mesmo, as pessoas escutavam. Eu estudava no Sesc à noite, eu fazia o EJA no Sesc, quando eu vinha à noite, eu vinha cantando, meia-noite lá na Comercial. E eu lembro que o Rafael, filho da Paula, falou assim, os amigos dele falaram, Rafael, quem é aquela? Ele disse, é minha tia que vem cantando. E aí eu lembro que um dia eu fui para Santa Maria visitar minha irmã Isabel, a Francisca e a Fátima, e eu estava cantando e um homem olhou para mim e falou assim, me ensina a ser alegre, me ensina a ser alegre. E essa alegria não é porque a gente não tem problema. A alegria do Senhor é que nos fortalece, é a nossa força. Então, a vontade de Deus é que você seja
separado do pecado. Em 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A palavra santo significa separado. Ah, então quer dizer que por eu ser crente, por eu ser uma cristã, eu tenho que viver numa bolha. Eu não posso trabalhar, então, num ambiente que tem pessoas que não são. Não, não é isso que está dizendo, não. Eu vou me separar, eu vou fazer uma separação entre eu e o pecado. Eu posso trabalhar, eu posso conviver com pessoas que fumam, que usam droga, que bebem. Eu posso conviver com pessoas que adulteram. Eu posso conviver com quem quer que seja. Mas como eu sou cheia do Espírito Santo, eu não vou me contaminar. Então, ser santo significa separado. Separação. Sabe por quê? Porque o pecado nos separa da vontade de Deus. Quando o homem saiu do jardim, houve uma separação, uma ruptura. E esse espaço entre eu e Deus, ele foi substituído pela cruz. A única ponte que me leva até a Deus, depois do pecado de Adão e Eva, em que a gente foi também contaminada, é a cruz, é o Senhor. O pecado na nossa vida é um acidente, olha só. Ah, quer dizer então, Perpétua, que você não peca? Ô, irmão, eu peco. Porque eu não alcancei a perfeição. E nenhum homem alcançou essa perfeição. O apóstolo Paulo diz, não que eu já seja perfeito, mas eu caminho para isso. Eu tento acertar o alvo. Eu me esmurro. Porque ele diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Ou seja, o pecado da nossa vida é mais ou menos como você está descendo uma ladeira, tem uma casca de banana. E você peleja daqui, peleja dali, você acaba escorregando e cai. Você luta contra o pecado. Você luta contra o pecado. Ele é um acidente, não é uma prática. A vontade de Deus é a nossa santificação. Aquele pecado que é uma prática é que você... Lembra que eu falei do faraó, do Herodes, que chamou o sacerdote lá para oferecer 2 bezerros pelo pecado do remorso que ele estava sentindo. E aí ele disse assim, sacerdote, eu quero que você ofereça mais 2 bezerros porque eu vou cometer um pecado amanhã. É um pecado consciente. Você pede perdão para Deus e você deixa aquele pecado. Mas nós somos tentados todos os dias. Por isso que o Pai Nosso diz, nos ajude a livrar da tentação. Então, o pecado, o João fala que quem é de Deus não vive pecando. O que ele quer dizer? Porque ele diz assim, se você disser que não tem pecado, você é um mentiroso. Essa questão de ser santo não é dizer assim, nossa, a Perpétua morreu e aí ela era uma pessoa muito boa. E ela morreu agora, a Igreja de Cristo vai santificar, vai canonizar. Não, não é isso não. Ser santo é ser separado do pecado. Ser santo é não viver pecando, é saber que aquilo que você está fazendo é pecado. É por isso que quando a Bíblia diz assim, seja cheio do Espírito Santo, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, meu filho, o capeta é derrotado na hora, porque quando a gente pensa ali, você diz, está repreendido em nome de Jesus. Sabe essa questão do julgamento? Eu estava conversando com a Amanda falando sobre isso, sobre a gente reconhecer o nosso pecado, de você julgar. Às vezes você está indo na rua e você vê uma pessoa meio estranha, se vestindo estranho, ou todo tatuado, ou com piercing em tudo que é lugar, você olha de misericórdia. E aí um dia desse eu estava vendo e vi alguém estranho, e na hora eu julguei a pessoa e eu falei, Deus me perdoa, perdoa, Senhor, perdoa por eu ter julgado essa pessoa. Então, quem é de Deus não vive pecando. Ele não faz deliberadamente, porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu sei que o meu irmão está com raiva de mim, nesse eu estou com raiva do meu irmão, eu vou lá pedir perdão. Essa semana eu pedi perdão para alguém da minha família por uma palavra que eu falei, e
Eu fui lá e pedi perdão. Falei, me perdoa de todo o coração pela forma como eu te falei. Porque o Espírito Santo me incomodou, que aquilo não foi correto. O que eu, talvez até a queixa que eu fizesse fosse correta, mas a hora não era correta e eu machuquei a pessoa. Ah, Perpétua, então você machucou. Sim, meu filho. Essa língua aqui a gente precisa estar o tempo todo prestando bem atenção. Ai, que bom que ela está online aqui. Que bom, Josefa, que bom. Então, o pecado na nossa vida é um acidente, não uma prática. A vontade de Deus é a nossa santificação. Lá em 1 Tessalonicenses 4,4 diz assim, que o teu corpo seja para honrar a Deus. No 4,5, não faça como o mundo faz, haja diferente. Olha como é interessante. No 4,6, não tire proveito das pessoas. Não as engane, seja honesto. No 1 Tessalonicenses 4,7, você tem um chamado à santificação. A vontade de Deus não está escondida, está bem clara, bem clara. É por isso que Deus está trazendo essa palavra hoje. Isso que a Francisca falou, porque na verdade são essas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e saber da verdade. Pois é, porque quem é são, quem está com saúde vai no médico? De forma alguma. Quem é que vai no médico? Quem está doente. E Jesus é o nosso médico, o médico dos médicos, o Senhor que sara. Então, você entendeu como que é essa questão da santificação? Qual é a vontade de Deus, Perpétua? A vontade de Deus é que o seu corpo seja para honrar a Deus. É que o seu corpo seja para honrar a Deus. Eu honro a Deus com as minhas mãos. Eu honro a Deus. Oi, Cleane. Eu honro a Deus com os meus olhos. Eu honro a Deus com a minha boca. Eu honro a Deus com o meu caminhar, com o meu andar. Eu honro a Deus em todo o tempo com o meu corpo. Para que você desfrute dessa santificação. Não faça como o mundo faz, haja diferente. Ah, mas todo mundo, a gente costuma falar que é o ditado de mãe, né? Mãe, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. E Deus está dizendo para você hoje. Você é todo mundo? Não, você não é todo mundo. Não haja como o mundo faz. Não tire o proveito das pessoas. Não as engane, seja honesto. Gente, tudo que o homem semear, tudo que ele plantar, ele vai colher. Seja honesto. Seja honesto. Veio um troco errado, vai lá e devolve. Você fez algo por engano, vai lá e devolve. Eu falei uma vez para vocês que numa outra live que um dia eu estava muito preocupado, meu esposo estava desempregado, a gente estava com aluguel para pagar, tanta coisa para fazer e dificuldade, tudo. Eu lembro que eu fui lá no mercado, perto da minha casa, eu peguei um leite e botei assim, ó. Peguei o leite e botei assim debaixo do braço, ó. Peguei o leite e botei assim debaixo do braço. Só que eu estava tão preocupada, que eu andei no mercado todo, acabou que eu não comprei mais nada e saí com leite debaixo do braço. Eu saí com leite debaixo do braço. E aí, quando eu saí, eu não ouvi, mas o cara que trabalhava no mercado ficou gritando: Ei, senhora! Ei, senhora! Volta aqui, senhora! Você está levando leite sem pagar, senhora? Aí a irmã do dono falou assim: Não, pode deixar que ela volta. Ela é irmãzinha. Aquilo, quando ela me disse isso, eu fiquei tão feliz. Lembra do que eu falei do fruto? Lembra que eu falei do fruto? E aí ela falou assim, ela é irmãzinha. E aí eu voltei e falei, mulher, me perdoa. Quando eu fui abrir a porta de casa, eu percebi que eu estava com leite debaixo do braço. Então, assim, a gente precisa ser honesto. E muitas vezes aparece na nossa vida oportunidade para a gente enganar uma pessoa, para a gente não ser honesta. Mas tudo que a gente planta, a gente colhe. Quando você vê alguém se aproveitando, tirando proveito dos outros, pode estar bem certinho que alguém vai tirar proveito dele lá na frente. E muito mais.
Então seja honesto. Lá no 4,7 diz assim, Tessalonicenses 4,7 diz, você tem um chamado à santificação. A vontade de Deus não está escondida, ela está bem clara, bem clara. Deus está falando claramente. Deus fez tudo por nós. E agora, o que é que Ele espera de nós? O que é que Deus espera de nós, já que Ele fez tudo? Lá em Romanos 12, eu amo essa passagem. Romanos 12, deixa eu ver até onde. Romanos 12, do 1 e 2. Diz assim, acerca da diversidade dos dons. Ah, não, abri no lugar errado. Romanos 12, perdão. Romanos 12 fala sobre a perfeita, agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. O que que diz? Diz assim, ó. A consagração a Deus, humildade e fidelidade do uso dos seus dons. O que que diz Romanos 12, do 1 ao 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo. E tem uma música do Apacentar, do Trazendo a Arca, que ele diz assim, ó. A quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor, eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão das riquezas e das minhas vontades, abro mão da minha vida por ti. Estou apaixonado. Olha isso aqui, olha só. Oi, Marlene. Olha só o que Deus está querendo dizer. Ele diz, rogo-vos, irmãos. Ele diz, eu imploro, eu peço a vocês em nome de Jesus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício perfeito e agradável a Deus. Como é que eu apresento? Eu digo assim, eu não tenho vontade. A vontade é a vontade de Deus. Eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão da minha vida se preciso for. Eu abro mão de riquezas ilícitas. Eu abro mão do jeitinho brasileiro. Eu abro mão de tirar proveito dos meus irmãos. Eu abro mão de um comportamento desagradável. Eu abro mão dos meus desejos. Eu abro mão de tudo por amor ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Abra mão. Aí você pode pensar assim, mas o que é que vai sobrar, Perpétua, se eu vou abrir? Querido, eu sou feliz com Jesus. Eu tenho alegria com Jesus. Não é um cigarro que vai me fazer ficar feliz, não é uma cocaína que vai me fazer feliz, não é uma bebida que vai me fazer feliz, porque essa felicidade é passageira. Quando você deita a cabecinha no travesseiro sozinho, que seus amigos vão para casa e você tá de ressaca, como é que você fica? O que é ser livre? Na verdade, quando as pessoas dizem que a gente vai ser escravo, na verdade, eu sou livre. Eu sou livre para não adulterar, eu sou livre para não beber pinga, eu sou livre para não fumar, eu sou livre para perdoar o meu irmão, eu sou livre para amar o meu irmão. Na verdade, nós é que somos livres. Quem vive preso no pecado é que é escravo. Eu sou livre. Livre, livre. O sangue de Jesus me libertou. A vontade de Deus é que você seja submisso a Ele. Que você seja submisso a Ele. Lá em Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Aí você pode perguntar assim, mas o que é essa submissão? O que é submissão? Eu vou te explicar e você vai entender bem o que é a submissão a Deus. A submissão a Deus é mais ou menos isso. Eu sou uma cliente da loja.
eu entro na loja, eu fico no lugar que eu quiser, eu saio na hora que eu quiser, eu compro se eu quiser e saio dali. Eu sou livre. Eu sou livre. Mas como que é o funcionário? Como que é? Ó, o cliente é livre. Ele entra e sai. Mas o funcionário, como é que é? O funcionário, ele cumpre regras da empresa, ele cumpre horário. E nós precisamos ser também honesta com o Senhor no nosso horário. Ele cumpre horário. É quem trabalha com venda de como é que é? Quem faz? De comissão. Ele tem onde ele vai ficar. Eu já trabalhei de comissão, coisa horrível. Quem estava lá na frente é quem era a vez de vender, e quem não ia vender, quem passou a vez, ele ficava lá atrás. Então, o funcionário, ele não é assim. Ele é subordinado, ele cumpre a vontade do patrão. Ser submissa a Deus é estar subordinado a Deus. É dizer, Deus, que não seja a minha vontade. Porque a minha vontade é de dar um murro na cara da pessoa quando ela me faz algo. A minha vontade é de responder à altura. A minha vontade é de quebrar o pau. A minha vontade é de chutar o pau da barraca. Mas como eu vivo cheio do Espírito Santo, como eu vivo a santificação que Deus ofereceu, como eu estou cheia de Deus, eu sou submissa a Deus, eu vou estar debaixo da submissão de Deus. E a vontade de Deus é que ninguém se perca, a vontade de Deus é que eu ame o meu irmão. Como eu amo meu irmão como eu amo a mim mesmo. A vontade de Deus é que eu honre meu pai. A vontade de Deus é que eu respeite a minha mãe. A vontade de Deus como filho é que eu esteja debaixo da ordem da minha mãe. Então, Deus não quer nada ruim. Deus não está pedindo para você se jogar no fogo. Deus não está pedindo nada impossível para você. Ele está dizendo, para de pecar, deixa de pecar. Sujeitar, cumprir voluntariamente as ordens. Deus não obriga, Ele quer que você faça de coração. Deus não quer que você faça nada por obrigação. Deus não quer que você vá para a igreja por obrigação. Lembra do religioso? O religioso vai porque ele quer que o pastor veja que ele está lá. Ele vai porque ele quer que o padre perceba, que a irmã da igreja perceba que ele está lá. Deus não quer que você suba para cantar por obrigação. Deus quer que você suba no altar para louvar a Deus porque você ama. Deus não quer que você vá fazer uma dançar para o Senhor porque não tem ninguém que faça por obrigação. Não, Deus quer que você seja espontâneo. Lembra? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. A tranca está do lado de dentro. A tranca não está do lado de fora porque Deus não vai arrebentar. Ele quer que você abra a porta do seu coração e diga, Deus, é isso que eu quero. É cumprir voluntariamente. Quais os benefícios dessa prática? Vamos voltar lá. Em Tessalonicenses 4, 1 e 6. Perdão, Tiago. Tiago 4, do 1 ao 6. Que você vai entender bem direitinho. Tô terminando, viu? Com os benefícios dessas práticas, de tudo que você ouviu. Tiago 4, 1 e 6 diz assim. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? De onde é que vem? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que é em nós habita e tem ciúme. Antes da maior graça, olha aqui, para você entender. Antes da maior graça, o 6. Porque Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. De onde é que vêm as guerras? De onde é que vem?
Por que eu me submeto a Deus? Porque eu quero vencer os desejos, eu quero me alinhar à vontade de Deus. Quando Cristo estava lá no Getsêmani, não, voltando, quando Cristo estava no deserto que Satanás tentou ele estava alinhado com a vontade de Deus, que Satanás usou a palavra, ele dizia, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Satanás disse assim, se joga aí que... na Bíblia está dizendo que dará ordem aos anjos para que não quebre nem o osso. Ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele diz, olha, mas eu te ofereço tudo aqui, olha esse mundo. Ele diz assim, também está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então está alinhado com a vontade de Deus. E o querer de Deus passa a ser a minha oração. Eu oro dizendo assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu me distancio dos desejos carnais, na luta entre a carne e o espírito. Eu me distancio dos desejos carnais, na luta entre a carne e o espírito. E Deus me ajuda, quando eu estou alinhada, Ele me ajuda a vencer essa batalha. Eu permito ser guiado por Deus e tomo as decisões corretas. Em Tiago 4,10 diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É esse aquilo que a gente vai colher. O quinto passo, o quinto e último passo, a vontade de Deus é que você seja grato por tudo. Que você seja grato. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A nossa gratidão a Deus não é só pelas vitórias e alegrias. Ai, glória a Deus, eu arrumei um emprego, glória a Deus, eu vou glorificar a Deus. Não, a nossa gratidão a Deus, ela não tem a ver só com a alegria, ela também pelas lutas e dores também. Lá em Romanos 8,28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tudo para crescimento. Alguém pode pensar assim, nossa, Deus é sádico, Deus quer que a gente sofra para aprender. Não, não é isso. Mas todas as coisas cooperam para a gente crescer no conhecimento de Deus. A gratidão nos eleva a um nível de confiança que está acima das circunstâncias. Eu não olho a circunstância, mas eu olho o amor de Deus. Conclusão. Então, qual resposta eu posso ter sobre a minha vida? Tá, Perpétua, você falou que no final dessa pregação eu ia identificar qual é a vontade de Deus na minha vida. Então, qual é a resposta? Eu sou salvo, santificado, cheio do Espírito Santo, submisso e agradecido a Deus. Se tudo está acontecendo conosco, se tudo isso está acontecendo conosco, quem está controlando meus pensamentos? É Deus. Se eu entendo que eu sou salvo, se eu entendo que eu preciso viver a santificação, se eu entendo que eu preciso ser cheio do Espírito Santo e ser submissa e agradecida a Deus, quem é que está no controle da minha vida? Deus. Estou debaixo da vontade de Deus e sei que Ele está controlando as minhas vontades. Aí você pode perguntar, pastora, por que você prega? Porque eu quero e porque Deus plantou em mim esse desejo. É o desejo de trabalhar na obra. Você pode pensar, pastora, por que você louva a Deus no domingo? Por que você prega? Por que você louva a Deus? Por que você faz evangelismo? Por que você ora pelas pessoas? Porque Deus plantou em mim esse desejo de ser útil na obra. Então eu espero que você tenha entendido qual é a perfeita e vontade de Deus na sua vida, que você entenda que você é salvo, que você entenda que você precisa ser cheio do Espírito Santo, que você entenda os 5 passos. Eu vou concluir aqui com os 5 passos, que o primeiro passo, a vontade de Deus é que
cada pessoa seja salva. É o primeiro passo da sua salvação. O segundo passo, a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. O terceiro passo, a vontade de Deus é que você seja separado do pecado. O pecado, ele não é constante. Ele não tem que ser uma prática. É um acidente. E o quarto passo, a vontade de Deus é que você seja submisso. E o quinto passo, a vontade de Deus... Cadê? Me perdi aqui. O quinto passo, a vontade de Deus é que você seja grato por tudo. Então, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você ore. E se você entende que essa palavra precisa ser compartilhada com outras pessoas, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Que você não tenha dúvida daquilo que Deus, da vontade de Deus na tua vida. Então, eu quero fazer uma oração por você. Senhor Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em teu nome, Senhor amado. Porque eu sou grata a ti por fazer do meu quarto uma igreja e que cada um faça da sua sala, do seu quarto, onde a pessoa está, uma igreja também. Nós estamos aqui reunidos como igreja para glorificar o teu nome, para aprender mais do Senhor. Eu profetizo na vida dos meus irmãos, que eles entendam que tudo que eu abrir mão aqui vai ser bênção, porque um dia nós desfrutaremos do céu, nós estaremos junto com o Senhor, onde não haverá choro nem pranto, onde não haverá tristeza. Então, Senhor amado, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Se tem alguém que está passando por um momento de depressão, que ele seja curado. Se tem alguém com síndrome do pânico, que ele seja curado. Se tem alguém que está desempregado, que o Senhor abra uma porta de emprego. Se tem alguém que está apavorado com essa situação do Covid, que ele seja fortalecido no Senhor. É o que eu desejo para cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço você que teve paciência deixa eu ver aqui. Eu agradeço você que teve a paciência de estar comigo esse tempo aqui, viu? Então, a Anaíla, minha companheira, que está aqui comigo. Anaíla, a Isabel, minha companheira também de live, a Claudiene que está aqui, a Francisca, minha companheira, que está aqui sempre comigo, Valdiane, Daniel e a sua esposa Josefa, recebam um abraço, Francisco Pereira, Dalva Moura, o Jaime Neto, que está sempre assistindo também, a irmã Lena, obrigada, irmã Lena, por estar aqui assistindo, o Everaldo, quem mais? Lucas Henrique, a Nilmar, minha prima, a Orlandina, a Maria Castro, a Nessinha, o Jocinei também está aqui assistindo. Obrigado, Jocinei. Quem mais? A tia Irani, o Faustino, a Gláucia, a Maiara, Maia Cirqueira, a Alessio ainda pegou um pouco, a Cátia Bezerra, Maria Nunes, a Cleane, a Marlene, quem mais? A irmã Vera. Oi, irmã Vera, depois você assiste, né? Você mais o Alessio, você que chegou agora, depois você assiste. Compartilhe com alguém. Glória a Deus, Francisca, que bom. Porque a palavra é do Senhor, né? E essa semana só deu para fazer uma live. Mas quem sabe no sábado não dá para fazer uma mais cedo, né? Eu vou pensar direitinho. Eu quero muito compartilhar com vocês como identificar a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus, como identificar essa voz. Então, eu desejo a você um final de semana abençoado. Se tudo der certo, eu faço uma live no sábado mais cedo, tá bom? Então, um beijão para vocês.